Aula: Fundamentos e Equilíbrio, com o Sr. Sete. Tema: o Verbo. Participe deste templo ao seu tempo. O Sete se apresenta, agradece a presença de todos e a oportunidade a mim, Santo. E essa aula, falei que íamos falar sobre o verbo. E muitos entendem, como lá está escrito, o verbo como uma palavra. Eu falo que o verbo é a vibração. É daquilo que, de fato, somos feitos. Somos a vibração da criação. Eu falo que Deus, a sua imaginação, a sua vibração, deu a vida. Somos uma centelha de Deus, essa divindade. E habita tudo, e habita todos. Através da imaginação dele. Então eu falo com essa vibração, criou-se a vida. E não se criou a palavra. A palavra é claro que ela é uma forma de vibração. Mesmo quando vocês falam, a primeira coisa a fim de você poder falar é a vibração das suas cordas vocais. Então eu falo que a palavra, ela também é uma vibração. Mas não é que o verbo seja a palavra. Então não fomos feitos de uma palavra, fomos feitos de uma vibração. E como eu falo, somos a imaginação, a vibração do divino. E o divino o que é? É o divino luz. É o que de fato somos, como na outra aula eu falei. Somos nascidos na terra e aí me incluo. Porém, somos filhos da luz. Somos luz. E é essa a consciência que de fato temos de ter, que somos luz. E falo que a essa entrada ao plano, a fim de poder estabilizar essa vibração, essa energia que somos nós, se entra em carne. Como aí vocês estão. Então eu falo que a carne é um breve instante, um simples momento, onde essa consciência faz toda a diferença na trajetória da sua própria vida. Mesmo pelo que eu falo que a trajetória dessa vida, ela é arbitrada por cada um. Então a forma que cada um vibra perante a vida, a forma com que você vislumbra a vida vibra da mesma forma que vocês vibram a ela. Então, falo que é fundamental, de base fundamental. Primeiro, ter a consciência que somos uma vibração. Estamos aqui por uma vibração divina. Somos parte dessa vibração divina. Não somos filhos da terra, mas somos filhos da luz. Somos filhos do divino. Somos a centelha divina. De forma fracionada. E eu falo que essa forma fracionada, ela faz parte do conjunto universal. Penso que o universo ele é infinito em suas propriedades. Da mesma forma que somos infinitos dentro das nossas próprias propriedades. Somos complexos. Seres complexos.
de formação complexa, pois o universo, ele é complexidade. E somos parte dele. O universo está contido em cada ser. Portanto, fácil é de compreender o universo, pois somos um universo em pequena escala. Então, é simples. Penso que, a fim de eu poder entrar a sinergia da vida, pois eu falo que a vida é feita de sinergias, por isso que falo que ela é arbitrada, conforme você vibra, anda uma sinergia, uma energia, você vai espalhando essa energia. E conforme essa energia vai refletindo, eu falo que eu vou tendo a oportunidade de ir absorvendo aquilo que faz a mesma sintonia. Por isso que falo que arbitramos a vida. Porque conforme que eu jogo essa vibração, ela vai rebater naquelas que fazem sinergia e vão voltar para mim. E muitos falam, a vida é um sofrimento. É. Se penso e vibro de forma sofrida, é certo que tudo que cerca e que te cerca, que faz parte de uma dificuldade, de uma resistência, vai voltar a você. Em forma de resistência, em forma de sofrimento. Por isso que a vida eu falo que é arbitrada. Se eu irradio, que eu estou pleno, que busco essa plenitude, que só a perfeição, pois Deus é perfeito, entro no mais alto nível de vibração, e esse mais alto nível de vibração, ele vai vibrar em sinergia a mim. Então, quando eu entro nessa alta frequência, tudo conspira a seu favor. A vida conspira a favor. Pois ela é única e exclusivamente a vibração que você está emanando. Por isso que fala que cada um conforme as suas obras. E eu falo que cada um conforme a sua vibração, muito mais do que as suas obras. Pois não necessariamente a sua vibração ela é realizada em obras. Eu falo que é certo que a maior parte daquilo que você vibra, pela capacidade que temos, co-criativa, pois Deus nos criou, somos a centelha dele, então temos essa capacidade de co-criar. O que é co-criar? E eu falei, imaginar e materializar. Isso é criar. Então temos a capacidade de criar. E não falo que é criar. Eu falo que cria, e como você cria um animal, como você cria uma coisa, como você cria outra coisa. Não é dar o sustento e a criação e a formação. Eu falo é a criação do criativo, da ideia, da projeção da sua vibração. Isso é criação. É aquela que você vê a imaginação e ela vai à frente se materializando. Isso é a criação. Quando você tem uma ideia genial, brilhante, de onde veio essa ideia genial, brilhante? Ela veio desse ser intrínseco que você é. Pois eu falo que, como somos a centelha dessa divindade, temos uma infinita sabedoria. E quando acessamos ela, que muitos falam que são os insights de ideias, de onde, de fato, trago as minhas melhores e boas ideias à criação, onde aquilo me faz prosperidade. Então é simples. Tenho que buscar vibrar
a um alto padrão, a fim que todo o universo vibre nesse mesmo padrão a meu favor. Então, a vida é simplesmente a vibração que você emana perante a tudo, perante a todos. Por isso que fala que a vida é simples. Se tangencio ela ao meu sentimento, ao meu coração, essa irradiação, quando parte do seu intrínseco, ela só vai vibrar na mais alta frequência, na melhor frequência possível. Nós somos a centelha da divindade, a divindade só tem a melhor da melhor frequência. No entanto que somos a criação dela. Porém, falo que ao tempo, esse sentimento que eu chamo de razão, e razão não é a tua parte intelectiva, como assim te colocaram como verdade, que você tem que usar a sua razão, o seu intelecto. Levaram uma confusão mental a vocês. Onde acharam que colocaram a vocês que a tua razão, o teu sentimento, ela é a parte intelectiva. Colocaram até racional. O racional não é aquilo que você consegue realizar, executar. O racional é o teu sentimento, a tua inspiração. E não aquilo que você consegue, de forma intelectiva, realizar. Eu falo que quem realiza é o teu intelecto. E quem te inspira é a tua razão. É por isso que falo que é necessário, é de fundamento, você desenvolver o seu intelecto. Mas é o elo, é a parte periférica, se assim posso falar, da realização. E ele não pode ser, o intelecto, ele não pode ser o senhor da conduta. Ele tem que ser o senhor da realização. O senhor da conduta é o teu sentimento. Aquilo que você sente, e eu falo que aquilo que você sente, ele não é fracionado. Ele é simplesmente um sentimento, ele é direcionado. O intelecto, ele é analisador. Ele te dá várias oportunidades e várias formas. Bom, eu falei ao lado. Então, se assim faço, olho aquele monte de coisa, analiticamente, e analítica eu falo que você tem que esquartejar para poder analisar, te dá muitas facetas de caminho. E com isso, me prostro perante elas, e não sei nem para onde vou e nem sei o que vou fazer perante tantas oportunidades. A oportunidade, ela vem ao sentimento. E o intelecto, ele vem só à realização. Por isso que falo que a vida é simples. Para mim é muito complicado. Tem tanta coisa que eu olho para um lado, olho para o outro. Não sei para onde ir. Para com tudo isso. Esquece esses conceitos que foram pré-concebidos e vocês trouxeram isso como verdade absoluta. Balela. Pura balela. Então eu uso esse meu sentimento a fim de ele ser o direcionador na minha vida. Deixo que essa minha razão, esse meu sentimento, vibre de forma harmônica. Vibre a melhor forma. Os tempos hoje, eles estão de forma completamente invertida os seus valores.
e chamam de valor aquilo que não tem absolutamente nenhum tipo de valor. Colocaram como a exuberância da vida, a capacidade do teu acúmulo material, falando que isso que é você vencer a vida. Ei, que balela que é essa? O que você vai fazer com isso? Se já já você vai deixar tudo isso? Se isso fosse a absoluta expressão da verdade, quando você desencarnar, você levava tudo isso. Ei, e a única coisa que você leva ao teu desencarne, a esse trânsito, essa troca de estágio, é tua bagagem, o teu pensamento. Aquilo que você observou, e absorveu. E muitas vezes você absorveu verdades preconcebidas que te levam ao equívoco de um plano inteiro, onde vivem aprisionados, que eu falo que a prisão da alma é o ilhão da matéria. Então, mesmo fora da carne, levo isso como verdade e me coloco aprisionado. Aprisionado a um instante. Falei, mas isso foi que me colocou aí um ser que para mim era o espelho da melhor situação da vida. E muitos falam, minha avó colocou isso a mim. E eu tenho ela como um ser ilibado. É verdade. Pode ser ilibado, completamente equivocado. Então eu falo que a conduta ilibada, ela não necessariamente ela é reta. Eu tenho de entender o porquê aqui estou. Isso eu tenho falado várias vezes. Se eu entro numa rotina à vida, como eu falei ontem, você está dentro de uma casca do ovo. E acho que esse é o meu mundo como completo. E o mundo é muito mais do que essa casca desse ovo. Vocês, nós, somos muito mais que isso. Como falei a princípio, ao começo, somos complexos. E de forma simplista podemos levar essa complexidade. Pois Deus, ele tem a plenitude da sabedoria. E, portanto, também temos essa plenitude dentro de nós. Temos a sabedoria infinita dentro de nós. Não temos de procurar aos lados. Aos lados eu falo que eu motivo o meu intelecto. E não a minha sabedoria. A minha sabedoria ela está intrínseca, está lá dentro. Isso eu faço esse mergulho dentro. Tangenciando a minha origem, pois a minha origem é luz, a minha origem ela é divina, a minha origem não é terra. É fácil de buscar compreender o que, de fato, a vida faz o fundamento, a proporção daquilo que se faz a vivência. Se eu tomo a verdade num instante, sem tomar a consciência da plenitude, eu me amarro aos grilhões da matéria. E te colocaram como o mundo real aquilo que você toca. Mas uma balela. E eu falo que a parte mais irreal é você se fixar a um instante de vivência em declínio de uma plenitude de uma vivência. Como eu falei, a matéria é um instante. A energia e a luz é a plenitude. E é isso que temos de enxergar. Que somos a vibração, que somos uma ideia,
E essa ideia tem que buscar prosperar dentro dessa jornada evolutiva. E colocaram que o sofrimento faz parte da vida. Não faz parte da vida, não. Ninguém foi concebido a sofrimento. O sofrimento, ele é uma ignorância que ela foi enraizada e difundida para se tornar verdadeira. Mas ela é mentirosa. Completamente mentirosa. Eu falo que os valores estão invertidos, né, filho? Mas os valores, eles foram gradualmente invertidos e hoje não se envergonha mais da inversão desses valores. Não tenho mais vergonha de te querer mal. Mesmo pelo quê? Você fez tanta coisa de ruim para mim mesmo. Então eu te quero mal porque eu te quero mal, porque você me quis mal um dia. Então não tem problema de te querer mal e desejar o pior. Como alguém pode querer desejar o pior a um outro ser? Ser sincero faz parte de você. É incoerência da incoerência. Como pode achar que Deus está me castigando se eu sou parte de Deus? Se somos todos nós parte de Deus. E eu falo que vamos tocar a um ponto bem simples. Doença. Degenerativa. Como é o caso, te falei ontem, né, filha? Falei, essa aí está se degenerando a sua mente. Eu falo, isso é arbítrio. Puro arbítrio. Filha, isso mesmo, puro arbítrio. Então eu falo que muitos, por estar enraizado, e só através de sofrimento, só através de resistência, a elevação. É enraizado em você também, filho. É isso? Então eu falo que você se autopune. Como processavam aí há outros tempos, o autoflagelo. Mas, é isso mesmo, filho. É isso, e aí por diante. Então eu falo que isso é uma punição imposta por vocês mesmos, por uma memória que você traz, que você nem sabe de onde. Mas pode ser memória dos antepassados? Eu falo que o avô do teu avô, do teu avô, do teu avô, trouxe isso como uma verdade. E isso embutiu dentro do seu ser. Então eu falo que são verdades preconcebidas que te trazem como absoluta verdade. Não é verdade. E eu falo que todos têm a capacidade de buscar a melhor forma de processar o seu físico. Sois luz. Luz é vida. Luz regenera a vida. Problema, Cília? Allora, Silvia. Pode, né? Allora, ecco bom. Vai, filho, pergunta.
certo? Então, a gente deixa os antepassados bem certo para nós, gravado em nós. Já foi passando isso através do DNA, certo? Só que nós temos esse poder de quebrar esse elo dessa corrente. E, a partir desse momento, nós vamos ensinar os outros que estão conosco, da nossa família, ou então os que estão próximos, para que andem numa caminhada melhor, diferente. É isso, filho. Como eu estava falando, somos luz. E se somos luz, a luz ela tem a capacidade, ela é vida. Eu falo que luz é vida e carne é morte. Então somos luz. Portanto, somos vida. Se luz é vida e sois luz, se toma consciência dessa luz, entre em convergência com essa luz que vem de cima, com essa luz infinita, transbordando ao meu ser, envolvendo a minha carne, o que acontece com a minha carne? Ela entra em outra vibração. Então eu falo que todos têm o poder da autocura. Todos têm esse poder enraizado dentro de si mesmo. Por isso que falo, vibra na sua mais alta potência, pois tu és potência. Tu és a potência do divino. Somos a potência divina. E temos toda a potência necessária a fim de buscar a exuberância, inclusive, da matéria, onde ela pode caminhar da forma plena, completando na mais alta possibilidade harmônica de evolução. E não precisamos sofrimento. Não temos necessidade de sofrimento. Então, mas para mudar, quebrar, mudar, você tem que acreditar nos amigos. Você tem que tomar consciência disso. E eu falo que o único jeito de você tomar essa consciência é você se permitir a isso. Primeiro, não te ajuda a parar e ter essa gente. Muitos assim. Se eu estou sofrendo, alguma coisa tem. Por quê? E aí te faz a buscar esse conhecimento, esse aprendizado. Se você não tiver o sofrimento, você também. Então, mas é assim, filho. O esplendor não só é assim. Agora fugir para me dizer eu vou completar um pouco aqui. Então é certo, né, filho? Eu falo que a vida é feita de oportunidades. E toda vez que eu não compreendo aquilo que fato estou e para que estou e o que sou, Deus vai lá e toca. E a maioria da maioria não tem a menor consciência do que estou fazendo aqui e o que eu sou. Então, Deus vai lá e vai te tocando. E cada vez que você não compreende, ele vai reformando. Então, eu falo que cada vez que você não compreende uma oportunidade, Deus vai lá e reforma. E toda vez que ele reforma, ela vem com mais intensidade. A fim até que, como você falou, chega uma hora que isso é tão insuportável que eu paro e começo a refletir o que eu estou fazendo de errado. Mas eu vejo assim, eu vejo um pouco de né? Eu tenho uma história complicada de vida, de criança. E aí, o que eu fiz? Né? Eu fui buscar elementos, né? Tanto que eu formei como se fosse detetive. Porque eu fucei tanto, procurei tanto. Por quê? Porque eu tinha que entender que eu não podia morrer com 17 anos e nem minha tia morreu. Eu não podia fazer isso, entendeu? Então, eu fui criada como se tinha que ser
alcoólatra, drogada, prostituta, ou morrer com 17 anos. Então, eu acho que esse sofrimento que eu tenho desde de 7 anos de idade, que eu volto na noite, não sei o quê, orar. Então, eu acho que eu tive. Ela falou, adoro, não sei o quê, mas isso com 7, 8 anos, eu procurei já desvendar toda essa coisa, e eu acho que eu estou muito melhor. Só que agora, o que o senhor falou, que eu entrei nessa vibe de lá embaixo, né? A vibração. Sim, a vibração está A lá vibração. embaixo. Isso, eu falo que Mas lá eu embaixo- arbítrio. Eu arbítrio. Isso é arbítrio, filho. Então, eu não percebia isso. E outro. Eu falo que você faz o resgate da tua vivência, Sim. pegando a pior parte dela, a fim de poder justificar o seu estado de hoje. Balela mais uma vez, hein? Mas sofrimento que não compete a você, não é que não compete a você, mas você não tem gerência sobre ele. Sua vida É perfeito. Então, quando eu tinha 6 anos, sofremos um acidente de carro, meu pai morreu, sofri. Então, eu não aprendi com isso, ele foi lá, me tocou de novo, meu irmão ficou doente, sofri de novo, perdi meu irmão, morreu. É esse tipo de então eu falo assim, Então, a morte, ela é um castigo ou ela é um triunfo? O primeiro passo que tem que entender, o que é a morte? eu sei que E quando eu falo morte, eu estou falando em desencarno. Quando vocês me falam em morte, eu falo que isso aí é o desencarno. a gente não aprendeu. Isso, porque te ensinaram errado. Ensinaram para nós que a morte acaba tudo. Isso. Por isso que religiões A morte não encerra tudo, mas você tem essa consciência de que não, que é da continuidade, nananã. É um sofrimento que deixa a vida aqui tá mais uma pessoa, né? Você está sofrendo. Foi ensinado para a gente que a gente pequena tem que a morte não acabava. Desde pequena a gente criado através de outras religiões, elas ensinavam isso para a gente. Mas é que a pessoa não E aí ficou gravado. Então o teu sentimento. Esse é o teu sentimento egoísta, né, filha, também. Então eu falo assim, filha. Penso que tem algumas regiões que essa cultura foi completamente difundida de forma inversa. Isso. Onde é comemorado como um triunfo essa passagem. E não como uma desventurança. E como eu falei, é uma palavra. Perdão. Como eu falei, é uma palavra que não existe o pior momento ao trânsito da vida. Esse é um momento de glória, é um momento de vida, é um momento de triunfo, onde eu consegui romper isso. E quando fala a você que você tem a capacidade de autocurar o seu corpo, o seu físico, então eu estou falando que você pode escolher. Hora de troca. Mas só que assim, de 7 anos, mas tinha esse conhecimento, sim. Esse conhecimento foi trazido lá atrás. Isso lá atrás. Eu falo que esse fundamento, de forma equivocada, foi te colocado lá do avô, 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 do seu avô. Então eu falo que você já veio com esse entendimento. Então, eu acho que é uma coisa mais egoísta. Porque por mais que você pode pensar, sim, não se encerra, né, não tem mais vida após a morte, ou não, tem vida após a morte, tem que dar continuidade na aprendizagem dela, não.
Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de você que fica aqui e esse sofrimento Se eu tenho esse entendimento, está fora da minha gerência, Deus for para tudo na minha vida, tirou elas, então é um aprendizado para que eu aprenda uma coisa. Então, e eu vou lhe falar uma coisa, filha, e como sempre falei. Por mais pertinência que um ser tem à sua vida, esse ser não tem pertinência nenhuma à sua vida. Então eu falo que Mesmo a família, é isso mesmo a família. Eu estou falando por mais pertinência, eu estou falando do teu sangue. Aqueles que te unem ao sangue. Eu falo que por mais pertinência que tenha, não tem pertinência. e eu sempre pensei assim, por o fato de eu cair nessa família, aí tá na minha família, uma razão eu tenho. Claro. Olha, você escolhe amigo, você pode escolher namorado, marido, família, você não escolhe. É oportunidade. Isso é uma oportunidade da vida. Mas isso é uma oportunidade da vida. Onde você... Essa é a oportunidade. Eu escolho lá, você vem na família, eu falo que essa é uma oportunidade de forma divina. E Deus é o melhor planejador. Não tenha dúvida disso. Mas por a gente aceitar que Deus faz isso, você falou que eu estou bagunçando. Eu tenho um problema que eu tenho que deixar ele, isso que você falou agora, ele é outro ser. Eu não posso viver a vida dele, eu não posso resolver as coisas por ele. Mas a gente foi criada com isso, né? Passou de geração, que a mãe tem que cuidar de tudo, tem que tomar conta. Não tem. Eu falo que o fundamento da base de ensino, até esse ter discernimento, faz todo o fundamento. Sim. Depois, mas depois que você já tem esse discernimento, tem esse fundamento, tem o arbítrio, ele vai tangenciar a vida do jeito que ele abraça. Do jeito que ele vibra a vida. E eu falo que, quando assim não é, o máximo que você pode fazer é clamar. Isso sofrer, né? Não é fácil, mas não é fazer. E eu falo que você tem que orar, clamar e não entrar na sinergia por convergência ou por divergência. Se eu entro nessa sinergia, baixo a minha vibração, entro nessa mesma vibração, e que bom eu vou fazer em baixa vibração para o outro ser? Absolutamente nada. É isso mesmo, vou afundar junto. Vai lá, filho. Eu sempre entrego minha vida nas mãos de Deus. Perfeito. Eu fico à vontade do Pai, sempre. Em tudo, desde quando eu era pequeno. Quinta-feira eu tive um exemplo na minha vida. Um outro exemplo foi o seguinte. O meu pai estava internado no hospital até ontem. Teve como operar, não vai ter jeito. Então está na mão de Deus. E eu saí do hospital aquele dia, eu deixei minha área na casa dela. Alguma coisa, fiz até um posto de gasolina. E lá tem uma loja de conveniência, estava sentado na loja, assim, eu parei, só pensei assim, meu Deus, por favor, meu pai, o que vai acontecer daqui para frente? Sabe o que falou para mim? Falou assim, ó, nitidamente, falou assim, ó, viva a sua vida, porque se ele partir, quando ele for partir, você não terá controle sobre isso. Na mesma hora eu liguei para mim, e falei, ó, vamos entregar a vida do pai novamente nas mãos de Deus. Você acabou de falar para mim, ó, a gente ver a vida da gente. Porque se ele partir a qualquer momento, nós não teremos controle. Então, o que adianta a gente sofrer? Porque se a gente sofrer, vai atrapalhar, inclusive ele agora vivo, e vai atrapalhar, inclusive, se ele passar para outro plano. Porque todo o sentimento que nós vamos emanar, a energia vai para ele. Perfeito, filho, exatamente isso.
Não, eu tenho que ter consciência. Eu não estou evoluindo para isso. Eu não estou preparado para isso. A minha irmã também não. Só que na hora que, tipo, não era um desespero, mas eu comecei a pensar sobre como seria sem o meu pai aqui. E daí veio essa resposta do plano, falou assim para mim. Então eu falei, nossa, na verdade a gente não tem controle nem da gente, né? A gente tem o controle da gente se. Da gente partir, nós não temos esse controle. Nós temos controle, o que o senhor falou, da gente se curar, da gente se melhorar, esse controle nós temos, mas do partir a gente não tem esse controle. Então eu falo que estamos aqui a fim de poder entrar nessa ascendente evolutiva. E essa ascendente evolutiva nada mais é do que você observar, absorver e compreender. E toda vez que eu compreendo a oportunidade, Deus não reforma ela. Deus não reforma ela, porque você já compreendeu, você não vai revivenciar isso. Claro. Se eu compreendi a situação e não me amargurei por ela, ela não vai ser reformada. Eu não vou sentir o amargor de novo. Exatamente. Então, não, eu falo que é de mais harmônica, com mais harmonia. Por isso que eu falo que toda vez que tenho compreensão, eu entro a harmonia, não tenho sofrimento para a evolução. Não é resistência, exatamente. Vai lá, filha, você que levantou a pergunta. A gente ama sofrer em cima de uma cama. O meu pai ele ficou comigo em 3 dias. E chegou uma voz e falou para mim, eu pedi, eu sou muito devota de Nossa Senhora. E aí eu fui no banheiro, eu gosto muito de conversar com Deus, pedi para Deus salvar o meu pai. E aí a voz falou para mim assim, não peça isso, porque você não sabe o que o seu pai está sofrendo. Falou assim, pede que seja feita a vontade de Deus. E meu pai estava na Bahia e era muito brilhante. O pessoal ligava e falou assim, esperar. E eu não tinha no hospital. Então, um desespero muito grande dentro da gente, porque a gente não consegue fazer nada. Sem dinheiro, você não consegue fazer nada. E aí, quando eu pedi, a voz falou assim, não peça para o seu pai, para ele viver, peça que seja feita a vontade de Deus. Eu pedi para Deus, né, se Deus seja feita a sua vontade de sofrimento. E a voz falou para mim, era um domingo, ela falou para mim, não se preocupe, seu pai ele vai partir na segunda-feira. Na segunda-feira ele partiu. Dói. Tem o sentimento da perda, mas tem o sentimento do alívio, porque você fala assim, é muito triste você ver alguém que você ama em cima de uma cama sofrendo e você não consegue curar, a não ser rezar. Aí você falou uma palavra mágica. Porém, você usou um comércio equivocado. Eu só posso. A coisa que melhor você pode fazer para qualquer outro ser é orar por ele. Não tem ação de maior profundidade do que o teu clamor. Então eu falo que o teu clamor, ele é a coisa mais valiosa que um outro ser pode receber. Não tem nada de maior valor do que a oração. Não tem. Não existe melhor ação para um outro ser do que você levantar o seu pensamento, entrar em comunhão ao Senhor, a essa luz divina, e clamar para que Ele traga a melhor situação. Eu falo que Deus tem a capacidade da compaixão por qualquer outro. Eu falo que a compaixão, ele é um sentimento de realização, não é um sentimento de pena.
Já falei isso a outra aula. A compaixão é aquilo que eu posso elevar a vibração e levar o outro ser à melhor forma. Isso é compaixão. Então eu falo que quando você não tem essa possibilidade, como você acabou de expressar, é uma inferiorização. Pois Deus tem a mão exata, que tem a plena capacidade da realização da compaixão. E falo que Deus tem as nossas mãos, pois somos parte dele. Então eu falo que ele vai ter o ser exato, a fim de poder realizar aquilo que não cabe a você. E como falo, neste tempo estamos com os valores completamente invertidos. Permeamos ao meio da lama. E não falo só dos encarnados, não. Eu estou falando que o tempo, o plano, em todos os seus estágios, estamos permeando a lama. A pior da pior da pior vibração possível. Ei, como é que eu vou permear um plano onde é plena lama e passar por ele sem me contaminar, se a vida é sinergia? Não, filha, te dá ânimo. Não, eu falo que passo buscar a melhor vibração, não entrar a sinergia desses, mesmo tendo observado, levo o meu clamor, falo, Senhor, abençoa esses, traga o entendimento a cada um, para que todos consigam conceber o seu reino. Pois temos a capacidade de permear esse reino e viver na plenitude da harmonia. Temos toda a capacidade, a perfeição. Somos concebidos à perfeição. Então, temos a plenitude dessa capacidade, perfeição. Muitos falam, você não tem essa capacidade de ser perfeito. O que você está querendo? Balela. Temos sim essa capacidade de ser os seres perfeitos, pois somos concebidos pela perfeição. Somos filhos da perfeição. Enraizados à carne, sim. Nós somos luz, absolutamente mais que carne. E se tomarmos essa consciência que somos luz, unificarmos a luz de cima com essa luz de baixo, eu falo que eu equilibro e pareio aquilo que está embaixo com aquilo que está em cima. Somos a divindade. Primeiro ali, depois lá. Vai, filho. Pode. Aí? Então, vai primeiro aí, vai depois ali. Eu queria saber assim, que a gente está vivendo, nós aqui agora, o Neto Lama, né? Então, o que virou essa inversão, seja por nós mesmos, pelo ser humano, que a gente está fazendo, e por que a gente está tão cuidado com essa lama? O que vai ser? O que espera? Nós estamos alimentados dele? É a minha pergunta. Não sei se o senhor pode dizer alguma coisa, mas tem a vibração na Terra, planeta Terra, de que o Sol vai se fundir, nós vamos ficar 3 dias no escuro, sem internet, sem nada. O senhor pode dizer alguma coisa sobre isso? Vamos à parte. Já eu te respondo isso aí. Não é que vai explodir, essa aí não é a explosão dessa. Mas eu falo que tivemos já a orientação, vamos falar assim, que não é 3 dias, vão ser 7 dias. O senhor sempre falou que esse Isso. E eu falo que o caminho a poder transpor tudo isso é a oração. É a oração. Isso. E aí, só respondendo ali, primeiro. Quando eu falar, por que estamos nisso? Eu falei, porque estamos equivocados nas oportunidades que Deus foi nos oferecendo.
E falam que isso vem de lá, do avô, que trouxe isso aí enraizado. Então, como você falou, chega uma hora que eu vou sentir isso, tamanha forma, e vou tomar uma atitude. Não foi isso que você falou, filho? Exatamente isso. Então, eu falo que Deus, na sua infinita sabedoria, está dando oportunidade, a mais bela oportunidade, a fim de poder separar o joio e o trigo, a fim que aqueles que conceberam ser luz possam permear o reino de forma tranquila, sem precisar estar sempre se esquivando dos meios. Que maravilha seria se você pudesse caminhar livremente e todos desejassem o melhor e você desejasse o melhor a todos. Não é uma maravilha da maravilha? É isso. Então, por que temes? Ei, se tu és luz. É isso. Né? Você vai olhar mais otimista, mais. Você olhar para aquilo que faz fundamento, aquilo que faz importância, aquilo que acrescenta a alta vibração. Você vai ter coisa boa. Claro que tem. Isso. Você dá mais foco para isso? Exatamente isso, filha. É compreensão. Compreensão. E eu falo que é mais do que acreditar, filha. É fé. É certeza. Primeiro lá, depois aí. Te respondeu, né, filha? Isso, então não tema. Essa aplicação que eu procuro praticar também, me dá a sensação que você vai mesmo flutuar assim, nessa lâmpada inteira. Isso, eu não toco nela. Pois sou luz. Isso, vou flutuar por isso, sem me impregnar. Isso mesmo. Eu nem percebo essa lâmpada. É uma prática, né? É uma prática. Claro, é um entendimento, é uma compreensão. Mas é isso que eu falo, que a gente tem que treinar para chegar no 7 dias, 7 noites. Eu falo que tenho que ter. Eu tenho que ter a vontade de buscar entendimento. Eu tenho vontade. Então tem que ter. Eu acho que eu entrei nessa parte de debate. Então começa a treinar que você é luz. É isso. Por isso que eu entrei, estou há 15 dias na cama. Né? Então levanta. Eu entrei, lógico, agora estou acordando. Então levanta. Sim. Compreendeu, filho? Levanta sim. Mesmo pelo quê? Você não é essa coisa que está se colocando da pior da pior. Hã? Vai lá, filho, você que queria falar. Uma atividade que eu utilizo no meu corpo para ajudar o próximo, ela fala muito tempo, se os humanos soubessem o poder da oração, ninguém nesse mundo ficaria doente, nem o mundo. Agora, eu só queria dar um exemplo de uma outra coisa que a gente falou de partir para outro plano, né? É uma história real. Partir outro estado. Era uma história real do rapaz que ele teve câncer. E os médicos, quando ele chegou no hospital, eles falaram assim, ó, não tem mais tratamento, não tem mais jeito. E ele se desesperou, ele falou assim, putz, e agora? Mano? Vou morrer, cara. Ele tinha medo de morrer, vou morrer. E ele falou assim, pô, o que eu vou fazer? Vou meditar. No que ele sentou para meditar, ele começou vários dias praticando, então teve um dia que Deus mostrou perfeitamente para ele por quê. Ele conseguiu desdobrar do corpo. Ele conseguiu ver ele sentado e conseguiu ver o plano, o outro plano, aberto na frente dele. Então, quando ele voltou na meditação, ele falou assim, nossa, aquele medo todo que eu tinha dentro de mim, eu não tenho mais. Que eu vi que aqui nós estamos presos na matéria.
E nós somos muito além disso aí. Ele disse para ele, nossa, o que ele está falando é uma coisa muito além do nosso, está na gente, mas do nosso conhecimento aqui da matéria que foi bloqueado, como o senhor disse, né? E eu falo que você consegue acessar os ciclos. E chamo isso de ciclos. Quando você entra nessa introspecção, onde você busca essa tua essência, essa tua divindade, essa sua luz que você é, e você conecta a sua luz de baixo com a sua luz de cima, você transcende a cara. Você entra aos ciclos e compreende os ciclos. É isso que falo, que temos de compreender o que é a vida. Se não compreendemos o que era a vida, o que é a vida, o que aqui estamos fazendo? Estamos só reformando as nossas oportunidades. Mas nada. Através de sofrimento. Primeiro aí, depois lá. Pai, o Luiz tinha falado, a primeira pergunta dele, ele falou assim, as leis foram crenças que foram passadas de geração para geração e basta a gente quebrar. Existe o caso de, por exemplo, a gente quebrar, você quer falar, as pessoas não escutam, porque você está delirando, está bobagem, de você estar viajando, e existe o fato de você fazer em atitude, e as pessoas também, zombam, não acreditam, te julgam, e eu estou passando por um período que eu estou percebendo que eu estou muito diferente, eu sinto, e eu fico assim, quer saber? Eu não vou brigar. Sabe por quê? Aquela pessoa tem aquele entendimento, ela teve uma criação, é o entendimento dela. Um dia tudo vai clarear os olhos dela. Então, se hoje isso está clareando nos meus, eu vou permanecer quieta e eu vou conseguir assim, tá errado. Eu falo assim, filha. No momento que você consegue vislumbrar a luz que é, eu falo que não é a tua palavra, nem as suas ações. É a vibração que você emana que faz toda a diferença. Acredite certo. Então eu falo que eu não preciso falar, eu não preciso realizar, a fim de poder vibrar. E é disso que estamos falando nessa aula. Que tudo vai da forma que você vibra a vida. Então eu falo que não é a palavra, não é a ação, mas é a forma com que você vibra essa luz. Essa luz vai e vibra tudo aquilo que é luz, e tudo que é luz volta a você, onde o universo começa a conspirar e faça o seu favor. Pois é a forma com que você vibra perante a vida. Então não se entristece e nem se abale com o que os outros pensam de você. Pois a coisa que menos vai importar na sua vida é o que os outros acham dela. E a coisa que mais vai importar na sua vida é aquilo que você acha dela. Porque eles estão cegos porque eles estão envoltos na lâmpada. Isso. E eu falo que aquilo que te eleva é o veneno desses. E aquilo que alimenta eles é aquilo que não te interessa. Por isso a gente... Se afasta. Então, aí isso eu não me afasto para dormir. Não. Porque está sendo tão normal para mim. Eu falo que isso é um movimento, um influxo. Frequência não é mais igual. Só um influxo. Vai lá, filho. Pai, já que estamos falando de vida, eu queria fazer algumas perguntas sobre. A primeira seria, por que estamos aqui na Terra e qual o nosso objetivo aqui no planeta? Perfeito. Eu falo que a Terra, ela é o primeiro estágio desse plano.
Eu falo que esse plano ele é constituído de vários estágios. E aqui estamos a fim de buscar atualidades, evolução. Falo que somos uma fração da divindade, como já coloquei. Viemos de forma pulverizada. E é a mesma coisa que você pensa. Como você rápido esquenta uma água ao sol? Ei, se eu espalho ela, essa água absorve muito mais essa luz, esquenta muito mais rápido. Somos isso. A fração pulverizada, e com isso tem muito maior capacidade de absorção. Então, por isso que estamos aqui de forma pulverizada e não de forma aglutinada. Saímos de uma forma aglutinada a fim de passarmos aqui a esse plano de uma forma pulverizada. E assim vai ser essa sessão desses 7 que tem à frente, ou desses 4 que tem à frente, pois estamos no terceiro. Então, eu falo que aqui estamos de forma pulverizada, a fim de poder melhor ter a capacidade de observar e absorver, levando atualidades numa possível reintegração, aonde essa reintegração vai fazer com que a ideia ela seja brilhante e não uma ideia falida. Como eu falo, a ideia falida é aquela ideia descartada. Quando você tem uma ideia e essa ideia não vai para frente, você nem lembra dela, você colocou ela de lado e já nem lembra mais dela. Então, mais uma vez, você arbitra. Se você quer viver de forma infinita, a uma alucinação, ou se você quer ser uma ideia falida, descartada, porque nenhum valor tem. Essa aí respondeu as duas? Sim. Então tá bom. Eu algumas posso falar? Então vai, mais uma. Quais são as consequências espirituais e carnais Para todo mundo que não segue o caminho do aprendizado, da nossa evolução. Eu acho que esse eu já respondi, né? A ideia falida. Né? E eu falo, quando eu sou uma ideia falida, que eu não sei o porquê aqui estou, e nada estou fazendo a fim de trazer esse conhecimento, absorver aquilo que serve, a fim de poder frutificar e levar esse conhecimento atualizado ao todo, eu viro uma ideia falida. E com isso, não me eternizo. Só um pouco. Vamos lá aqui e depois eu volto aí. Terceiro estágio. Não, a gente está no terceiro plano. Primeiro estágio, vocês. Eu estou no terceiro plano em outro estágio. Eu estou em outra dimensão, só isso. É normal, sim. Quando o que a Rodrigo já falou, você passa a não ligar as palavras, mas assim, dá importância para que não convergem com você, ou até atitudes específicas de você. Hoje eu tenho vontade de ficar quieta. Antes eu queria falar, de repente queria contar, olha, eu eu aprendo aqui, eu aprendi, e hoje eu vejo a questão daquele turbilhão, aquela coisa, aquela condição, que eu olho e eu fico quieta. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Meu Deus. Clamo. E não reclamo. Porque eu não
Fala você, né? Você está entrando numa situação onde você não está buscando a sintonia. Então eu não entro nem em convergência nem em divergência. Simplesmente ploto. E esse é o caminho. Claro, filho, esse é o caminho. Como é que eu faço? Eu falo. Ei, que a vida deles saber do milhão. Eles não conseguem chegar, não é isso? E eles querem dar opiniões para tentar ajudar os outros, mas eles não conseguem ajudar ele. Como que ele vai conseguir ajudar os outros? por isso que estou lhe falando que os valores estão invertidos. Se poder pegar, entre aspas, um conselho, E qual é o bom conselho? Ei, e qual é o bom conselho? Qual é o bom conselho? eu falar, nada. Eu falo que o bom conselho é aquele que é solicitado. Eu falo que tudo aquilo que não é solicitado não tem valor. Então não adianta eu ficar debruçando aquilo que eu acho sem que o outro tenha solicitado. Então, enquanto o outro não solicita, você, fica quieto. Porque eu falo que toda vez que você fala sem ser solicitado, a sua palavra vai ao vento, você se desgasta, entrou em convergência, baixou a sua vibração. E com isso, não ajudei ninguém. É por isso que eu não saio por aí procurando as pessoas a fim de poder debruçar aquilo que eu acho. Claro. Eu falo aqueles que querem a mim vir a fim de poder debruçar aquilo que sente, a fim de poder, de alguma forma, elucidar, assim faço. E quando não faço, eu observo. Eu não vou lá falar, ei, você, olha lá, hein? Não. Isso não tem valor nenhum. Aí no caso dela, cara, clama a Deus. É isso. Não é só no caso dela, não. É isso. Somente esse talão, esse véu de ilusão que elas estão deixando elas cegas e surdas, né? Só ele. Eu falo que só Deus pode ter a compaixão e a mão certa para poder lançar em você. Então, quando o outro está com os olhos completamente vendados, não adianta você querer enfiar uma luz na cara dele, pois os olhos estão vendados. Então, o que você pode fazer? Falar, Senhor, tira a venda do olho dele. Deixa que ele enxergue a luz que é. Tira o sampanho dos livros. Então, eu falo que essa é a virtude. É o saber observar, é o saber me aquietar. E eu falo que a luz que você irradia, a vibração que você irradia, faz com que os outros tenham a oportunidade, a possibilidade de chegar a você e você ser a mão divina. Nós não temos nenhuma capacidade. E temos todas a capacidade. Pois Deus está com nós. E no momento que estamos com Deus, temos a plenitude de todas as possibilidades.
Então, tudo aquilo que tu realiza não é pela tua sapiência, mas sim por essa sabedoria infinita que lhe move, que você é, daquilo que você foi concebido de fato, que é luz. E é isso que te traz a plenitude da potencialidade. E não a tua intelectualidade vai conseguir iluminar a vida do outro. Varela. Desculpa. Vai lá, sim. Está acabando, mas eu preciso dar um depoimento. Sabe isso que o Rodrigo falou? Eu iniciei esse final de semana passado. Teve um problema bem sério com meu filho, com a mãe dele. Aconteceu um fato assim, que foi uma inverdade que foi dito. E quando ele me ligou, ele estava tão assim cego de tanta coisa que foi colocada na cabeça dele, que eu tentando me explicar, ele não deixava. Ele é meio nervoso, né? Ele não deixava, eu peguei e falei assim, ok, eu cheguei no ponto que eu fiz aquilo. Eu passei o final de semana, no sábado e domingo, eu fui até a casa dela, inclusive passei bem triste, mas o que eu pedi a Deus, eu falei, Jesus, eu falei assim, ilumina a cabeça dele e a mente dele, para que seja clareado o que realmente aconteceu. Juro, pai, na segunda-feira, 6 horas da manhã, ele me ligou falando assim, mãe, por favor, eu quero te pedir perdão por não ter te escutado, mas eu quero saber realmente o que aconteceu. Eu estou muito mais calma, passei o final de semana muito triste, estou muito mais calma, eu quero saber o que aconteceu. Olha que incrível, pai, eu fiquei clamando a Deus para iluminar a cabeça dele. Então eu falo, quando alguém te ataca, a fim de eu não entrar nessa sinergia, nessa baixa vibração, eu me calo. Eu me calo, porém não escuto, a fim de não me contaminar. Tão simples quanto isso. Eu falo, muitas vezes eu posso ouvir, mas não necessariamente preciso escutar. Simples como isso. Eu tenho uma pergunta, só que foge desse contexto um pouco. Espera só um pouquinho, filha. Deixa ele voltar de novo lá, que ele tem mais algum. Pai, o que que é fé e qual a importância da fé na vida de uma pessoa? Essa aí. Então eu falo que, a princípio, você é iluminado, filho. Levanta suas mãos aos céus. Pronto. Porém, eu falo que a fé ela foi difundida amplamente como esperança. Então, fala, tem fé, como tem esperança. E o que é esperança? A esperança é alguma coisa possível. Acho. Esperança é alguma coisa possível, duvidosa. Acho. Então, colocar a fé com uma possibilidade duvidosa. E colocaram isso com uma verdade. E muitos têm isso como verdade. E hoje você tem a fé como certeza, de tanto que você está ouvindo isso, né, filha? Isso te dá a certeza que fé é a providência divina. Isso é fé. No momento que tenho fé, eu entro em comunhão com o Senhor. Se entro em comunhão com Deus, eu falo que igualo a potencialidade do que dá dentro com aquilo que está em cima. E com isso tenho certeza dessa providência. Isso é fé. Certeza, não esperança. Só uma pergunta. Eu falo que eu chamo a centelha, a fração divina, eu falo que esse é o Cristo que habita dentro de cada um. Aí eu fico sempre na dúvida dessa hora que traz, eu falo assim, Cristo é você. Tu és Cristo. Tu és Cristo. E muitos associam como eu falo, Jesus.
buscaram colocar isso, o Cristo, como alguma coisa palpável. Como Jesus. Eu falei, Jesus foi o exemplo da possibilidade da cristalização e da cristificação. Cristo é a fração divina que te habita. Filha. Cristo é a fração divina, a centelha divina que lhe habita. Esse é o Cristo. O Jesus, ele foi exemplo. É por isso que está aí, ó, como exemplo. E muitos falam, Jesus é Deus. Eu falo, não. Jesus é o homem. E concebido de forma nominal, porque é exemplo. Mas eu falo, Cristo é aquilo que ele consolidou, externou, fez com que a luz de cima e a luz de baixo transbordasse, vivenciando a cristificação. E é isso que falo, que todos têm essa potencialidade de vivenciar a cristificação. Jesus é exemplo dessa possibilidade. Qual é o caminho que ele falou? E o seu caminho e sua vida. Jesus é o caminho? Não. Cristo é o caminho. Pois ele habita dentro de você. E é só por aí que você vai conseguir unificar essa luz de cima com essa luz de baixo, a fim de poder permear esse reino. Senão tu não permeia esse reino. Se anda pela periferia, não faz as núpcias. E você tem toda a capacidade de fazer as núpcias. Mas pelo quê? A divindade lhe habita. Você tem essa sabedoria infinita. Você pode cristalizar, e a fim de poder cristificar, primeiro eu tenho de cristalizar. O que é cristalizar? É viver de forma digna, de forma pura, de forma perfeita. Pois tu és perfeito, somos perfeitos. Somos a concepção pela perfeição. Então, se você cristalizar, você vai conseguir cristificar, transbordar essa luz. E realizar tudo aquilo que é assim, com firmeza, assim faz. Fala que o Jesus é o exemplo desse plano. Eu falo que o Cristo é aquele que te habita. É aquele que te habita. A fração que lhe habita. É isso. Jesus não veio como humano. Jesus era humano. Como alguns exemplos. Eu falo que a comunhão você só consegue fazer com Cristo. E falo que não. O seu espírito é o Cristo. E a comunhão com Deus é feita por esse espírito crístico que tu te habitas. Cristo. Claro que é uma consciência. Uma consciência que te criou por vibração. Por vibração. Dessa divindade. Eu falo que tu és responsável por esse plano. Você é a fração responsável por esse plano. Cada um é a fração responsável por esse plano.
Estamos aqui a fim disso. Só a fim disso. Então eu falo que o objetivo único da sua vida é buscar a perfeição. É cristalizar, a fim de poder, de fato, se reintegrar. Mais uma lá, filho. Está virando coisa aí. Pai, sobre as ações errôneas, que é os vícios, né? O que nós podemos fazer para nos livrarmos dele ou nos curarmos dele? Consciência. A fim de ser rápido, eu falo consciência. Vícios. Vícios. Eu falo ter a consciência. Claro, eu falo que eu tenho que ter a consciência daquilo que sou. Aquilo que vim fazer aqui. Se não tenho essa consciência, eu permeio a periferia, me encanto com ela e venci a lama. Simples, não é simples? A vida é simples. Absolutamente simples. Então, o que eu preciso é só ter a consciência do que estou fazendo aqui e o que sou. Se não tenho essa consciência, não tenho essa jornada evolutiva de forma harmoniosa. Mas no caso do meu, por exemplo, eu sei que eu tenho um vício que é fumar cigarro. Eu sei que é errado, isso me prejudica, só que... Você está arbitrando, hein, filho? Você está arbitrando. Você está arbitrando. Como? Eu não sei que eu aqui, que me atrapalha a educação, mas eu ainda fico preso nesse vício. Está arbitrando. Você está arbitrando, filho. Isso é arbítrio. Escolha, exatamente. Isso é uma escolha. Durante 15 minutos. E aí a mente vai. Porque está tão difícil. A gente faz dificuldade. De manhã, acordar, fazer meditação, às vezes, quando eu consigo realmente entrar na meditação, quero falar mais tempo. Mas aí vem a ciência, sei lá, a energia, não sei o que é, e fala, não, agora chega, já deu por hoje. E aí você não consegue mais na vida. Porque você tem o seu dia a dia, você tem que pagar. E aí acaba estragando o seu exercício. E como que a gente pode trabalhar isso? Eu falo que isso tem que ser o exercício da sua vida. Onde você tem que levar esse exercício para o seu cotidiano. Onde você realiza todas as coisas que você tem que realizar a fim de poder suprir a sua matéria de uma forma elevada. De forma onde você vibra sempre na mais alta frequência. Eu falo que isso é um exercício da vida. É claro que, a princípio, a fim de eu poder consolidar isso no meu dia, eu tenho que ter clara consciência daquilo que sou, o que estou fazendo aqui, para que estou aqui. E no momento que eu tenho essa consciência, busco realizar uma forma treinada, uma forma dirigida, a fim que eu consiga entrar essa frequência e toda vez que saio dela, me reparo. E com isso eu consigo levar o meu dia cotidiano das minhas necessidades terrenas de forma elevada. E aí, como que fica? Harmonioso, gostoso de viver, esplendoroso. Pois tudo que faço, recebo essa mesma vibração do cosmos. Então isso se torna esplendoroso.
Mas primeiro, só para completar, eu tenho que romper a barreira. E para eu romper a barreira, eu tenho que buscar consciência e depois empenho. Se eu não me empenho, não atinjo. E eu falo que nada é necessário de resistência, mas tudo é necessário de empenho. Tudo é simples, tudo é fácil, mas tudo é trabalhoso. É isso que eu estou falando. Eu reparo. Toda vez que me vejo, eu paro e reparo. Tem uma palavra que eu falo que pare e repare. Então eu falo que tudo aquilo que estou falando aqui agora, eu já debrucei toda essa palavra. Está tudo ali debruçado. Mas e a maioria lê e fala, é bonito, hein? Mas é que a gente Eu tenho que buscar compreensão e aplicar aquilo que estou compreendendo. E já falei que toda vez que eu não aplico aquela teoria, eu não transformo ela em sabedoria. É isso? Ela vai ao vento e fica ao esmo. Vai, filho. Então, na hora que eu está falando essa expressão, estão alimentando esse poder de Deus. Então, a mente vai fugir, alimentando o poder de Deus que está dentro da pessoa. A mente vai fugir, eu estou contatando comigo mesmo, que é o poder de Deus. E a partir desse momento que você colocou você contactou, você falou com você, aí pronto, a sua mente não vai fugir mais. Vai chegar um momento que você vai estar ali, que você vai ficar maravilhado. Maravilhado. E eu falo que no momento que você entrou nessa convergência divina, você integrou essa luz, você enxergou essa luz de dentro sua, você passa a ficar maravilhado nela. E eu falo que nessa maravilha, você deixa todo o resto de lado. Fica horas ali, para você parece que você tem tudo só. Horas, caminhando uma hora e meia. Eu vou lá daqui a uma hora e meia eu volto. E eu falo que no momento que você enxerga isso, você se sente maravilhado. No momento que você se sente maravilhado, a tua atenção está voltada a isso. Completamente voltada a isso. Espera só um pouco antes de você. Vai lá, filho. Você que levantou a mão, mas não perguntou. Falou. Está perfeito. Eu já vi que todos vocês estão olhando para trás, olhando isso aí. E é agora, é uma parte técnica. Agora, antes da corrente, existe um vínculo, que é para preparação para você entrar na corrente e fazer a corrente. Eu queria que eu pudesse falar um pouco, explicar o benefício de a gente fazer essa preparação para depois entrar na corrente da gente. O que ele vai fazer, o que vai ajudar, o quanto é importante fazê-lo para fazer a corrente, para descarregar. Perfeito. Então, esses aí, não fui eu que fiz isso, tá? Que levei essa coerência de fazer primeiro isso para depois fazer aquilo. Eu falo que essa introspecção, essa conexão, ela tem que ser feita não somente quando vocês forem realizar essa corrente. É claro que quando vocês vão realizar essa corrente, vocês são doadores e são receptores, concomitantemente, dependendo da forma que eu estou vibrando e dependendo da forma com que eu estou me colocando. Então, a fim de você poder receber as bênçãos de Deus,
Ei, eu tenho que entrar numa convergência. Eu não posso estar o meu dia aí esbaforido e falar, agora é hora, hein? Certo. E vou lá, oro. Ei, não me preparei para nada. É a mesma coisa que você querer tomar banho sem tirar a roupa. Não vai se limpar. Não vai se beneficiar. Você achou que tomou banho, mas não se limpou. Pois você está de roupa. Então, falo que essa convergência, a fim que ela se torne um hábito, e eu falo que você vai ter que praticar, vai ter que ter trabalho, vai ter que ter esforço. Não é resistência, hein? É trabalho, é dedicação. É você se colocar e falar, ei, eu vou entrar nessa convergência, como você falou para amanhã, eu vou parar na metade do meu dia, vou entrar nessa convergência, e toda vez que eu entro em vacilo, que baixa minha vibração, entro de novo nessa convergência, e quantas vezes for necessário no meu dia, eu entro nessa convergência. Podemos utilizar esse próprio fim. Isso está lá. E eu falo que, quando colocaram para se preparar a corrente, eu achei maravilhoso. Porque vocês vão começar a ter o hábito de, pelo menos uma vez, entrar nessa convergência. Claro, Como um guia de meditação, claro, claro. eu nunca parei de meditar. Parei de oração. Pronto, então entra nessa convergência, você vai ver que você vai sentir essa tua luz de dentro e vai começar a sentir essa luz do alto. Um momento, sabe? Isso, a qualquer instante. E eu falo que, a um determinado horário, você está sendo amparada, inclusive, nessa tua convergência. E eu falo que um que tenha tocado a cristificação consegue levar a potencialidade de muitos. É por isso que Jesus foi o caminho. Pois ele cristificou e conseguiu elevar muitos dentro dessa cristificação. Como essa que falou, ei, teve tantos, e teve tantos que você não tem nenhum exemplo. E eu falo que quando esse, ele transpôs, ei, no mesmo tempo, na mesma hora, eu falo que mais de 120 assim é realizado. A cristificação. Né? Então, eu falo, todos têm essa capacidade, essa possibilidade. E hoje falamos e não fizemos nenhum exercício. Mas carregamos, né? Mas carregamos. Estamos buscando entendimento. Isso. Eu falo que esse foi o exemplo. Esse foi o exemplo da possibilidade de qualquer instante, você permear o reino. Encarnado. A qualquer instante. Esse foi o exemplo. Falou, olha, está aí o exemplo. Tive essa possibilidade. E gerou esforço, sim. No entanto, que esse aí teve de buscar introspecção. E tem relato aí. Esse passou 40, isolado, sem nenhum tipo de alimento, se alimentando do quê? De luz. Pois sois luz. Esse é o alimento que você precisa para o seu ser. Então consigo sobreviver a isso? Certo, consigo. Pois eu tenho de entrar nessa conexão de forma plena. E se assim fizer, pronto. Satisfaço todas as necessidades da vida. Compreendeu, né, filha? Certo? Certo, pai? Certo. E vai, filho? Então, se alguém vai querer água. Como assim?
E uma água aqui. Tá bom. Eu falo, claro, filho. Claro. E se quiseres. E eu falo que é uma boa situação. E eu falo que nessa prece final, e eu vou fazer, segura na sua mão. Você é a potencialidade da potencialidade. Eu já estou acabando, filho. E eu falo que você é a potencialidade. E eu falo que é essa possibilidade de você preparar o remédio que faz o fundamento da sua vida. Todos têm essa potencialidade. E a água, ele é de absoluta facilidade a fim de eu condensar essa energia em potencial. Por isso que falo, utilize a água como a fonte da sua possibilidade de trazer a cura para o seu próprio físico, de forma bem simples, onde eu não preciso estar com essa iluminação plena, a fim de conceber essa materialidade desse remédio. Por isso que falo sempre, trabalhe a água. Todos têm essa capacidade, todos têm essa possibilidade, por mais descrente que seja. Eu estou tranquila, então, a gente tem que preparar o ser. Filho, eu falo que você tem que preparar a sua água conforme a sua necessidade. E é isso. Muito bom. Ok? Não, se ele já fala. Existe uma maravilha. Penso. Que a divisão do joio e trigo é uma maravilha. É a maravilha da maravilha da maravilha. Mas é a realidade. Se me encontro em luz, o que temo? Absolutamente nada, muito pelo contrário. Isso vai ser a maravilha da maravilha, pois vou poder permear os meios. Sem ter nenhum temor de me impregnar. Olha que maravilha que é isso. Onde, de fato, cada um vai ter a melhor possibilidade de compreensão e entendimento. Onde as coisas não vão estar misturadas. Elas vão estar separadas e cada um na sua oportunidade, da sua melhor possibilidade. Isso é bênção. Não é temor. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Eu falo que esse momento que estamos vivenciando, que esse foi o princípio dele, redentivo. Esse deu com toda a possibilidade. E cada um buscasse a sua introspecção. Todos tiveram essa oportunidade de forma indistinta. O plano inteiro. Eu estou falando do plano inteiro, não estou falando esse estágio, estou falando o plano inteiro teve essa possibilidade. A convergência intrínseca ao seu próprio ser. Então eu falo que esse demarca, eu falo que sempre as eras, elas são demarcadas de forma pontuais. E assim começou esse tempo redentivo, onde todos têm a melhor possibilidade, onde nunca foi tão exposta
as possibilidades, onde nunca foi tão exposto essa capacidade que você tem, a potencialidade divina, onde hoje muitos, não são poucos, muitos estão a essa convergência, trazendo essa elucidação de forma ampla, espalhada a todos aqueles que buscam esse sentido à vida. É claro que a maioria acha que isso é uma balela, que isso é irreal, que isso é coisa de louco. Loucos são aqueles que acham que isso é uma coisa de louco. Muito bom. Então, a fim de podermos encerrar, que vocês já olharam aí a esse tempo, várias vezes, já vamos encerrar. Eu falo que busquem compreender aquilo que aqui viemos fazer. Para que estamos aí? E ter a consciência que somos uma fração da divindade e temos toda a potencialidade desta divindade. Busquem interiorizar isso, busquem compreender isso, façam uma autoanálise da forma e da posição que vocês se encontram. Não se envergonhem, portanto, pois falo que a atitude, ela é sempre a presente, que vai poder movimentar o seu futuro. Aquilo que foi atrás, ele serve como muito de parâmetro, a fim de não repetir os erros à frente. Então eu falo que haja de forma ilibada, de forma consciente, ao seu presente, a fim que esse presente lhe traga uma possibilidade futura de cristalização para a real cristificação. Fé é certeza da providência divina.